ficar reprovado, tá bom? Renuncia, ou melhor, renúncia, por amor ao Evangelho, você está aprovado por Deus. Pode renunciar por amor do Evangelho que você é aprovado ou aprovada por Deus, tá bom? E Paulo continua ainda no versículo 10 já, ou melhor, no capítulo 10, adentrando no capítulo 10, ele vai falar aí da questão da liberdade face à salvação, Capítulo 10, ele termina aqui o capítulo 9 com uma seção que trata dos alimentos oferecidos a ídolo. No capítulo número 8, Paulo tratou dos princípios, e no capítulo 9 ele dá o próprio exemplo aqui e mostrou o perigo que ele mesmo correria ou se ousasse desviar-se deste caminho de autorrenúncia, tá bom? Paulo é exemplo, ou seja, Paulo fala que nós temos essa liberdade para fazer esta renúncia. O fato é que alguém realmente pode participar da graça divina e mesmo assim no fim se perder, conforme Paulo temia, a respeito de si mesmo agora é verificado mediante aos exemplos tirados do Antigo Testamento. Paulo exemplifica com o Antigo Testamento aqui. A pergunta é, um cristão ele pode participar da graça divina e mesmo assim no fim se perder? Vamos ver aqui, através desses exemplos, Paulo demonstra que, embora o crente tenha liberdade, deve acautelar-se para não ser rejeitado por Deus. É muito interessante isso aqui. Interessante e muito forte isso aí. Por exemplo, a pessoa que vive, que participa da graça de Deus, ela vive em constância. Ela vive em constância. A resposta para a que Paulo dá é que a pessoa que participa da graça divina, ela vive em constância. Ela não tem a liberdade em Cristo para o pecado. Não, ela tem a liberdade em Cristo para rejeitar o pecado, para dizer não ao pecado, enquanto aquele que não está participante, ou aquele que não é participante da graça divina, ele não tem poder sobre si próprio, não tem poder em Cristo para rejeitar o pecado, não tem a liberdade em Cristo para dizer não ao pecado. A pessoa que não é participante da graça divina, o diabo diz para ela, vai para o bar beber cachaça, ela vai para o bar beber cachaça. A pessoa que não tem a graça divina, ou ela não participa da graça divina, o diabo manda ela ir se prostituir, ela vai se prostituir, ela vai vai vender o seu corpo. Aquele que não tem participação da graça divina, o diabo manda ele fumar droga, ele vai usar droga. Aquele que não tem a participação na graça divina, o diabo manda ele mentir, ele mente. Aquele que não participa da graça divina, o diabo fala para ele, não paga, ele vai e não paga. Aquele que não participa da graça divina, ele vive em constante pecado, ele vive em constante relacionamento com o diabo. Então, a questão da liberdade à face da salvação, quem tem a liberdade em Cristo tem liberdade para dizer não ao pecado. Quem tem a liberdade em Cristo, essa liberdade em Cristo não é a liberdade para fazer tudo o que eu quero. Não, a liberdade em Cristo é aquilo que Paulo disse aos Gálatas no capítulo de número 2 e o verso de número 20. Se Cristo vive em mim, não vivo eu na carne, mas se Cristo vive em mim, não vivo mais a minha vontade, mas vivo a vontade dele. Se você tem a liberdade em Cristo, você vive
a liberdade. Nele você faz a sua vontade, você anda a sua vontade, você anda na tua vontade, você faz a tua vontade, você faz o que ele manda. Se ele manda você sentar, você senta. Se ele manda você andar, você anda. Se ele manda você profetizar, você profetiza. Se ele manda você repreender, você repreende. Se ele manda você expulsar, você expulsa. Se ele manda você pagar, você paga. Se ele manda você não mentir, você não mente. Você não mente, você faz a sua vontade, né? E Paulo usa a nação de Israel como exemplo. Paulo usa a nação de Israel como exemplo, né? Tinha total liberdade em Cristo, e Deus desagradou deles. Foram um povo escolhido e Deus desagradou do povo. O povo tinha recebido grandes favores de Deus. Grandes favores de Deus. Tinha recebido maná, tinha recebido água doce, tinha recebido codornizes, tinha recebido uma nuvem que protegia do sol, tinha uma coluna de fogo para aquecer a noite. E mesmo assim foram desaprovados por Deus. Perderam, caíram na desgraça de Deus. Ou seja, foram desprovidos da graça de Deus, né? Tinham recebido pão, tinham recebido água, né? Então é possível, ou melhor, a possibilidade da perca é possível. Porém, aquele que participa da graça de Deus, ele tem comportamento diferente. Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, pelos frutos que ela gera. Então, aquele que tem participação na graça, a graça flui dele, ele transmite graça, exala a graça dele emana a graça, porque o Espírito de Deus está nele. O Espírito de Deus está nele, né? A implicação prática é óbvia. É óbvia. Cristo viveu no meio de um povo dos seus dias e depois sofreu o julgamento. Por quê? Por rejeitá-lo. E agora o povo cristão dos dias de Paulo comia, bebia, se divertia nas festas dos ídolos, fazendo uso discriminado da sua liberdade. A sua liberdade, como nós já tratamos aqui, a sua liberdade era para dizer não aos ídolos, era para dizer não às festas pagãs, lógico, era para dizer não, tinha liberdade para dizer não, né? E aqui temos, e vamos citar aqui 4 exemplos específicos escolhidos por Paulo e aplicam-se diretamente aos coríntios, que foram escolhidos pela mesma razão. Os israelitas se entregavam ao seguinte. Observe, aqui, os israelitas receberam de Deus sinais miraculosos, receberam de Deus milagres, e mesmo assim eles pereceram. Mesmo assim, porque ao invés de regozijarem das bênçãos do Senhor, regozijar-se da bênção espirituais, constantemente cobiçavam as coisas más. E Paulo faz uma comparação aqui. Paulo dá 4 exemplos comparativos aos coríntios, a Israel, né? Ao antigo Israel.
Primeiro, coisas más, né? Que ele cita aqui. Que coisas más? Isso é usufruto das coisas que Deus não permite. Ou seja, cobiçaram coisas más, cobiçaram aquilo que Deus não permite. Estão fazendo coisa que Deus não permite. Estão agindo de forma que Deus não permite. Primeira coisa, coisas más. Que coisas más são essas? Usufruto de coisas que Deus não permite. Presta atenção. Coríntios estavam fazendo coisas que não era permissiva, nem permitiva por Deus. Pense bem. A segunda coisa, idolatria. Idolatria. Os coríntios estavam correndo o perigo de cair na idolatria enquanto se divertiam nessas festas. Ou seja, quando eles estavam lá naquela festa, aquelas festas pagãs, aquelas festas idólatras consagradas aos deuses pagãos, quem que era glorificado nessas festas? Quem que é glorificado nessas festas? O nome de quem é exaltado nessas festas? E os cristãos não podem ter participação nessas festas. Porque caem na idolatria a ídolos pagãos. Ou seja, cai na adoração a demônio. Cai na adoração ao diabo. Não se deve participar de festas a ídolos. Não se deve. Nem para agradar B, nem para testemunhar para C. Não. Não. Porque aquela festa tem um propósito. Glorificação e exaltação a Satanás. Ou seja, a ídolos. A ídolos, seja qual for o nome que dão ali, é demônio. Seja qual nome, qual título que dão ali, seja são isso, são aquilo, são ídolos. Só troca o nome. Só troca o nome. É roupa nova, ou melhor, coisa velha com embalagem nova. Coisa velha com um rótulo novo. E o cristão não pode cair nessa malha. Fornicação. Fornicação está ligada à idolatria. A fornicação, a idolatria nos seus corpos. Ali, né? Fornicando com seus corpos, idolatrando os seus corpos, ou idolatrando. Está ligada à idolatria. Tentar a Deus e murmurar contra Ele. Era o descontentamento que sentiam por causa da renúncia pessoal requerida. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, murmurar contra Deus é tentar Deus. Você está em descontentamento com Deus, contra Deus, é o que sentiam por causa da renúncia, ou seja, eles ficavam desconfortáveis pelas renúncias que eles faziam, ou seja, estavam na casa de Deus com vontade de estar no mundo, estavam ali na casa de Deus com vontade de estar participando das festas. Estavam na casa de Deus com um pensamento no paganismo, com um pensamento na idolatria, com um pensamento naquilo que Deus reprovava. Então, os coríntios, meus irmãos, eles enfrentavam a orientação, que um dos motivos que Paulo escreve aos coríntios, aqui no capítulo de número 10, é que eles enfrentavam essas tentações. Volto a lembrar, temos que ter isso em mente, da cultura a qual estava inserida a igreja de Corinto ali.
Quem eram as pessoas que haviam se convertido ao cristianismo ali? Tem que ser analisado, tem que ser pensado. E temos que transliterar e aplicar nos nossos dias de hoje esses ensinamentos, né? E Paulo fala do perigo dessas idolatrias. Paulo fala do perigo que ao participar dessas festas idólatras, a pessoa é levada a um relacionamento com o demônio. Participar dessas festas é você ter um relacionamento com coisas malignas. Quando você é convidado para um aniversário ou para uma festa de um amigo, é porque você tem um relacionamento com essa pessoa. Quando você é convidado para a casa de alguém, é porque você tem relacionamento com essa pessoa. E quando você é convidado e você participa dessas festas pagãs, você está se relacionando. O cristão está se relacionando com o propósito da festa. Está se relacionando com o propósito com a qual foi criada aquela festa. Ou seja, está se relacionando com o maligno. E se relacionando com o maligno, automaticamente está se relacionando com o diabo. E isso, meus irmãos, é um perigo. É um perigo. Cuidado com isso. Né? Perigo. E ainda nos ensina o perigo de cometer faltas com nossos irmãos. No capítulo 10, versículo 23 a 33, nos dá um perigo. Paulo fala do perigo. Paulo agora está encerrando o tratamento dos assuntos que repete o princípio que definiu o capítulo de número 8, o de renunciar aos privilégios que enfraqueçam a si mesmo ou aos outros, porque temos a liberdade, mas nem todas as coisas nos edificam, tá? Tome cuidado, nem todas as coisas nos edificam, nem todas resultam no bem ao próximo. E nossas ações, nossas atitudes têm que gerar frutos bons, tem que gerar algo bom em nosso próximo. Tem que gerar. Então, não usemos nossos direitos e privilégios para estragar a obra de Deus. Se for para estragar a obra de Deus, renuncia, tá bom? Renuncia. Não usemos esse direito para estragar a obra de Deus, para limitar o nosso ministério por causa da desagregação no corpo de Cristo, ou para enfraquecer o irmão. Mas nós temos que fortalecer o nosso irmão. Se o nosso privilégio for enfraquecer, for ter um impacto negativo, renuncia, não aceite. Paulo dá algumas regras para nós aqui, tá? Paulo dá algumas regras para nós aqui que é muito interessante. Algumas regras práticas. A primeira regra prática é viver para servir os outros. Olha que bacana Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 23 e 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Ou seja, busque o proveito para o seu irmão. Que vantagem! Ou que ninguém busque o seu próprio prazer ou vantagem. Pelo contrário, no seu agir, deve levar em conta os interesses dos outros. Preste bem atenção nisso aí.
né? Preste bem atenção nisso aí. O segundo ponto é viver para a glória de Deus, ainda que isto acarrete sacrifício. Vamos ler o versículo de número 9 ou 29 a 31. Vamos lá. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois isso porque me há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemo, naquilo porque dou graça, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, meu irmão? Então, se for necessário fazer sacrifícios, fazer renúncia, faça para a glória de Deus. Paulo falou do princípio que se aplica em benefício do próprio. Isso é benefício aplicado ao próximo. Tá? Agora ele, porém, vai além. Por trás deste princípio há muito mais vital. Na realidade, o princípio final de toda atividade cristã é essa, do verso 31. Quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Dispensa comentário isso aí, meu irmão. Um cristão pensa que pode pensar, que está glorificando a Deus quando fere a consciência do seu irmão? Não. Quando você fere seu irmão, se você acha que está glorificando a Deus, você não está, não. Você não está, não. Voltamos ao que o evangelista João escreve lá nas suas epístolas universais, dizendo: aquele que ama a Deus e fere seu irmão, esse não ama a Deus, não. Mas quem ama seu irmão, esse ama a Deus, né? Então, não fira, meu irmão. O cristão glorifica a Deus verdadeiramente quando age conforme a plena medida do seu conhecimento e do seu amor, e procura fazer não aquilo que lhe é mais agradável, nem o que é melhor, nem o que serve aos seus interesses, mas aquilo que é melhor e fará aos seus irmãos entenderem o amor que ele, o seu Pai Celeste, tem para com eles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais uma ainda. Mais uma regra prática. É viver para ganhar almas. Verso 32 a 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus, como também eu tenho agradado